Hoje à noite eu gostaria de conversar com os irmãos dentro dessa perspectiva do que nós estamos vivendo, considerando, por exemplo, o que foi lido lá no começo do culto. Quem esteve atento a tudo que aconteceu no culto hoje, começando pela leitura inicial lá no início do nosso culto, de fato, meus amados irmãos, nós não podemos esperar um governo humano 100% perfeito, porque esse governo nunca vai existir. O único governo justo, perfeito, leal será o governo de Cristo. Por isso que o profeta diz que o governo está sobre os seus ombros. Então, nosso genuíno e verdadeiro rei é Cristo. Mas, amados irmãos, sobre nós recai uma grande responsabilidade com relação ao que fazemos, as nossas escolhas, quando diz respeito a governos humanos. Muitas vezes nós queremos nos esconder atrás das sombras da omissão e nos esquecendo que, como cristãos, nós temos uma responsabilidade, sim. Hoje à noite eu gostaria de conversar com os irmãos exatamente sobre esse tema: o cristão e sua responsabilidade política. Nós vamos utilizar um texto que se encontra lá no livro de Juízes como base para a nossa meditação, mas para entender esse texto que nós vamos ler agora, nós precisamos compreender o contexto dessa porção que leremos agora. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 9, a partir do verso 7, e nós vamos ler até o verso 15. Juízes capítulo 9, de 7 a 15. Irmãos, hoje a nossa mensagem, eu gostaria que nós utilizássemos uma certa dinâmica. Nós vamos usar vários textos, nós vamos precisar ler vários textos aqui mesmo em Juízes. Nós vamos ficar aí mais ou menos entre 4 capítulos. Então não desmarca aí, deixa esse texto sempre à mostra para você acompanhar essa dinâmica de leituras que nós vamos fazer hoje à noite, tá bom? Mas vamos iniciar com esse texto lá de Juízes 9, a partir do verso 7 até o verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós.
Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nessa noite, nesse momento, ó Deus, que o Teu Espírito se faça presente aqui em nosso meio, e o Teu Espírito abra a nossa mente e o nosso coração para ouvir, reter e compreender a mensagem da Tua palavra, e que saiamos daqui convictos de que a verdade está em Ti, e que nada, nenhuma dúvida esteja sobre nossa mente e sobre nosso coração. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, para o triunfo do mal, basta que os homens de bem fiquem de braços cruzados. Essas palavras foram de um filósofo chamado Edmund Burke. Essa frase, ela deveria servir como um chamamento para a Igreja de Cristo a se comprometer a não simplesmente virar as costas ao contexto social e político no qual estamos inseridos. Esse texto aqui, ele é dito por um homem chamado Jotão, e nós vamos saber já já de quem se trata. Ele se dirige a um povo e profere palavras de Deus, vindo da parte de Deus, em forma de uma fábula, como o próprio texto expressa. Mas para que nós compreendamos esta fábula na sua essência, é necessário então nós voltarmos um pouco e conhecer um pouco do contexto de como tudo isso está, como é que as coisas estavam acontecendo, até chegar ao ponto de Jotão proferir tais palavras. Jotão era um dos 70 filhos de Gideão. E a história que antecede a esse momento aqui é uma história bastante intrigante e uma história bem comovente em alguns momentos e talvez em outros até revoltante. Quem já teve o prazer de ler o Antigo Testamento na sua inteireza e passar pelo livro de Juízes, deve conhecer, pelo menos razoavelmente ou bem, essa história. Mas nós queremos voltar um pouco agora e conhecer quem foi o pai desse homem, como as coisas estavam acontecendo em Israel até chegar esse momento aqui, tá bom? Meus irmãos, a história está repleta de exemplos de bons e maus governantes, não só dentro da Bíblia, mas fora das Escrituras também. Dentro das Escrituras nós vemos exemplos fantásticos de bons governantes como Davi, Ezequias, Josias. São alguns exemplos de homens que governaram de modo magnífico o povo de Deus. Mas nós temos também exemplos de maus governantes, reis perversos, cruéis, como o rei Acabe e Manassés. Então vamos voltar um pouco e conhecer a história de um desses homens e dele tirar algumas lições. Volte a sua Bíblia, lá no capítulo 6. No texto que foi lido lá no começo do nosso culto, Isaías capítulo 9, durante a leitura, em um momento, o profeta Isaías fala do livramento de Deus ao seu povo, e ele usa como exemplo desse poder do Senhor Jesus Cristo, governando com braço forte o seu povo,
e fazendo alusão ao que houve no passado, quando Deus libertou o seu povo dos midianitas. Os midianitas, dentre outras nações, foi uma das que causou enormes males ao povo de Deus. Foi uma daquelas nações que marcou de modo muito cruel a história de Israel. No capítulo 6, dos versos de 1 a 10, fala como esse povo tratava Israel. Os midianitas, eles eram considerados um povo muito perigoso, um povo que gostava de expoliar, de saquear os seus inimigos e os oprimir de modo muito cruel. Israel era uma vítima ideal, perfeita para esse povo midianita. Por quê? Porque Israel era uma nação de um povo extremamente trabalhador. Israel sempre foi um povo que trabalhou muito, muito. Nós vemos isso ainda quando o povo era escravo lá no Egito, quando nos primeiros registros nós vemos o faraó oprimindo de modo cruel a nação com duros trabalhos. Outro elemento que torna esse povo uma vítima perfeita, além de um povo muito trabalhador, era um povo politicamente e militarmente inofensivo. Pelo menos nesse período em que os midianitas assolaram Israel. Politicamente fraco, militarmente inofensivo. E para completar, uma nação sem nenhuma referência religiosa. Sem nenhuma referência religiosa. O povo vivia perdido entre adorar Deus e os deuses pagãos dos povos que os cercavam. Meus irmãos, desse modo, os midianitas, pelo menos por 7 anos, massacraram Israel. Anualmente, eles vinham no período das colheitas roubar toda a produção de Israel. Imaginou? Imagine um povo trabalhar, passar um grande período do ano trabalhando de sol a sol, e quando tudo está ali pronto para ser tirado da terra, colhido, vem um povo estranho, um povo, e simplesmente saqueia toda a produção. Era demais. 7 anos o povo passando por essa situação. Está lá em Juízes 6, versículos 3 e 4. Vamos ler? Olha o que diz aí. Juízes 6, verso 3 e 4. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Meus irmãos, depois de tanto tempo de sofrimento, esse povo resolve clamar a Deus. Esse povo, por algum motivo, louvado seja Deus por isso, lembrou-se de Deus e começou a clamar ao Senhor por libertação. E como lá no Egito, o que acontece? Deus se lembra novamente do seu povo e concede ao seu povo a possibilidade de sair daquela situação vexatória. Então, versos 6 e 7, capítulo 6, versos 6 e 7. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta.
E aí, meus irmãos, é quando vai entrar em cena Gideão. E lá no capítulo 6, versículo 11, o que diz? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. É interessante notar que Deus vai chamar um homem para libertar o seu povo, um homem repleto de medos, como o seu próprio povo assim se encontrava. Isso lhe faz lembrar alguém um pouco antes na história de Israel que passou por uma situação parecida. Isso nos faz lembrar de Moisés. Moisés era um homem que, por mais preparado que fosse, era um homem também cheio de receio, de medo de enfrentar aquele desafio que Deus lhe havia dado. Aqui nós temos uma prova evidente de que Gideão era um homem que tinha os seus medos como qualquer homem comum, e principalmente vivendo aquela situação em que o povo se encontrava. Por que nós deduzimos isso? Porque ele estava debulhando trigo no lagar. E para que servia o lagar? Lagar não era um lugar apropriado para debulhar trigo, cereal. Era um lugar para se fazer vinho, era para se colocar a uva, pisar a uva e dali se extrair o suco que posteriormente tornaria-se o vinho. Por que ele estava no lagar? Porque o lagar era um lugar provavelmente dentro de uma caverna, justamente para facilitar o processo de extração, de conservação e de fermentação. Então era um lugar escondido, e ali servia não só de esconderijo, mas também um lugar um pouco mais seguro contra o saque dos inimigos. Então note que o texto mesmo diz que ele fazia isso no lagar para pôr a salvo a sua produção dos midianitas. Meus irmãos, Deus levanta um homem assim, cheio de medos, de temores, mas Deus ele prepara esse homem, ele reveste esse homem de uma coragem e de uma ousadia para enfrentar um grande e terrível inimigo. Como já disse, como o texto, a própria Bíblia se encarrega de informar, esse povo era um povo extremamente perigoso, extremamente poderoso. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, no decorrer da própria história. Então Deus reveste esse homem de uma coragem, de uma ousadia que naturalmente ele não teria. E esse homem, ele assume essa missão, essa função de libertador. E note que a primeira coisa que esse homem faz, Gideão, é trazer o povo de volta a uma cultura de adoração a Deus. Se você andar mais um pouquinho no texto, o que ele faz lá no verso 25? Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Ou seja, Deus manda aquele homem simplesmente acabar, aniquilar com o culto pagão em Israel. E essa decisão de Gideão vai trazer
uma grande revolta diante do povo. O povo vai ficar irado, vai ficar revoltado, não vai aceitar, porque no coração do povo, você nota que o povo estava sofrendo, grande parte do povo clama a Deus, Deus envia um libertador, esse libertador ele se propõe a renovar, reativar a cultura da adoração e do culto a Deus, mas isso traz revolta, traz insatisfação diante do povo. Olha o que diz o verso 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então, foi dito ao povo: se Baal é Deus, então clamem a Baal, e que ele os livre. Então note que o povo não estava satisfeito. Mas irmãos, a história vai continuando. E Gideão, depois desse primeiro ato de seu governo em Israel, Gideão ele se vê diante de um segundo grande desafio: vencer os seus próprios inimigos, os inimigos midianitas. E Deus diz para Gideão: olha, nós vamos vencer esse povo. E Gideão ele se vê incapaz de tal situação, de tal possibilidade. E Gideão ele não acredita que isso possa ser realmente possível. E ele começa a colocar Deus em prova. Primeiramente, Gideão ele diz para Deus: Senhor, se isso que tu está dizendo é verdade, eu quero que o Senhor me dê uma prova. Eu quero que o Senhor, nesta noite, eu vou colocar aqui um novelo de lã no meio da campina, da relva, e eu quero que de manhã o novelo de lã esteja molhado pelo orvalho e toda a relva ao redor esteja seca. E Deus disse: combinado. Quando foi de manhã, Gideão foi lá fora, encontrou o novelo de lã todo molhado e ao redor seco. Ele disse: não é possível. Senhor, de novo, agora eu quero o contrário. Eu quero que o novelo de lã amanhã esteja seco e ao redor dele tudo molhado. E Deus disse: combinado. No dia seguinte, estava do jeito que Gideão pediu. Olha o que diz aí no texto, no versículo 36 do capítulo 6 em diante. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca
e sobre a terra ao redor havia orvalho. Aí, meus irmãos, diante de tal situação, não restou outra alternativa a Gideão a não ser: eis-me aqui, Senhor. Deus manda Gideão chamar todos os homens capazes entre o povo para se apresentar como soldado. Desse resultado, dessa convocação, apareceu diante de Gideão 32 mil homens. Parece muito, né? Mas sabe quanto era o número dos homens do exército dos midianitas? Aproximadamente 135 mil. 135 mil soldados do exército midianita contra, até então, 32 mil homens apresentados diante de Gideão. Se nós fizermos uma conta bem simples, daria aproximadamente 4 soldados midianitas para um soldado israelense, correto? Mais ou menos. Só que Deus disse, sabe o que? Gideão é gente demais, não quero essa quantidade toda de homens não. Manda para casa todos os tímidos e medrosos. Sabe o que aconteceu? 22 mil foram embora, só ficou 10 mil. Aí o número que era de 4 para 1 aumentou para 10 para 1, mais ou menos. Aí apresentou-se 10 mil e Deus disse: não, Gideão, ainda é gente demais. Pega esses 10 mil, leva na beira do rio e diz para eles beberem água, e separa para mim só aqueles que se abaixarem até a água e como um cão beber água, tirando água do rio com a língua. Sabe quantos sobraram? 300. Aí a conta que era 4 para 1 e depois aumentou para 10 para 1, agora é 465 para 1. Imaginou? Um soldado contra outros 465. Olha o que diz no capítulo 7 essa história. Estou contando e comprovando nas escrituras. Então Jerubaal, depois da quebra dos altares pagãos lá de Baal, o povo deu a Gideão um outro nome, Jerubaal, maior que Baal. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam,
levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água, e foi-se embora. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 300 homens. Meus irmãos, sabem o que aconteceu? Israel acabou, dizimou esse povo enorme. 300 homens. Foi o que aconteceu depois dessa improvável, impossível vitória militar. O povo disse: esse homem tem que ser o nosso rei. E o povo então colocou Gideão como o seu rei ideal. E o povo então colocou Gideão na posição de: Gideão, governa-nos, porque Deus é contigo. Mas sabe o que foi que Gideão fez, irmãos? Mesmo depois de ter experimentado o grande poder de Deus através de sua vida, porque Gideão se esqueceu que na matemática de Deus, eu ou você, com Deus, sempre seremos maioria. Muitas vezes nós ficamos com medo e nos esquecemos de que Deus é maior que tudo e que todos. Você e Deus sempre será a maioria. Gideão, por mais que tivesse contemplado com os seus olhos, mas ele não contemplou isso com o próprio coração. E depois do povo rogar a Gideão que os governasse, olha o que diz lá no capítulo 8, verso 22, já pulando toda a história da batalha, porque aí você pode ler em casa. Juízes capítulo 8, verso 22, diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Sabe qual foi o grande erro de Gideão? Não foi dizer que Deus os governaria. Esse não foi o erro. Foi se esquecer que Deus governa sobre os homens usando homens. Deus governa os homens usando homens. Deus deu a Gideão poder, capacidade, mas lhe faltou vontade, coragem, desejo de cumprir o mandato de Deus. Ele se esqueceu que ele deveria se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. Qual foi o resultado disso, irmãos? Da omissão de Gideão nesse momento tão crucial, tão crucial. O povo que havia se reerguido, havia se restabelecido e que havia crescido em conceito diante dos outros povos, começou novamente a entrar em processo de declínio e queda. E sabe quem foi o responsável para tornar a situação do povo um caos? Um dos filhos de Gideão, um dos seus próprios filhos. E a história vamos ver no decorrer dela. Então note que Gideão
se nega, se exime da responsabilidade. Irmãos, quando o justo não quer governar, sabe quem vai assumir o lugar? O ímpio. Esse é o problema. Quando o justo não quer governar, o ímpio assume o lugar. Esse é o problema. E olha, depois que Gideão então vai para casa, entrega lá a sua faixa, diz: olha, já fiz a minha parte, já cumpri minha missão, estou tirando aqui meu time de campo, e agora vocês aí dê continuidade na vida de vocês, porque eu vou agora me aposentar e vou para casa. Eu vou para casa. Olha o que diz aqui, verso 29, 8:29. Retirou-se Jerubaal. Quem é Jerubaal? Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. Foi para casa. Foi para casa. A história continua seguindo os versos abaixo. Teve Gideão, verso 30, 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, guarde esse nome, Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. Grava esse nome também. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus, outro Baal por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Gideão, ainda em vida, sofreu os efeitos de sua missão, e todo o povo, durante ainda sua vida e principalmente depois da sua morte. Irmãos, quando os justos saem de cena, os ímpios assumem. E quando entramos no capítulo 9, nós entramos num dos mais tenebrosos capítulos das Escrituras. Aquele capítulo onde parece que a luz parece se apagar e não haver mais esperança. E aqui, meus irmãos, depois desse abandono de Gideão do projeto de Deus, toda a nação começa a entrar em um declínio moral, um declínio econômico, e passa a sofrer a punição de suas próprias escolhas. E eles então são levados, induzidos a constituir um novo rei, um homem oportunista, irresponsável, astuto, que se apoderou do trono de Israel, trazendo grandes prejuízos e mortandade ao seu próprio povo. Muitos inocentes morreram. O povo pagou muito caro por suas escolhas desastrosas. Queria meditar com vocês ainda mais alguns minutos um pouco sobre essa história de Abimeleque. Uma história muito, muito negra em termos de ações. Há muita escuridão nas obras de Abimeleque. Então note que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, na vacância
do cargo de governante, de rei em Israel, ele se põe como a opção para assumir o trono. Qual foi o lugar que serviu de palco para o grande comício de campanha? Siquém. Olha o que diz capítulo 9, verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém. Irmãos, que lugar é esse? É importante nós sabermos um pouco sobre esse lugar. Essa é uma importante cidade, localizada bem ao centro de Israel. Ela estava entre dois montes, também muito importantes e conhecidos, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Por entre esses montes e cortando a cidade, passava uma grande via, uma grande estrada que servia como rota comercial. Então era uma cidade extremamente próspera e abastada, de uma cultura bastante relevante. Essa cidade ela se tornou importante ainda nos primeiros passos do povo de Deus. Foi a primeira cidade onde Abraão parou depois que saiu de sua cidade natal, rumo à terra que Deus havia lhe prometido. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, verso 6. Foi em Siquém, o primeiro ponto de parada de Abraão. Essa cidade, tempos depois, nos dias de Josué, foi a cidade onde Josué reuniu todo o povo, e ali, com o povo reunido, ele faz uma renovação de aliança ao povo. Isso está lá em em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15. Depois exatamente desse desafio de renovação de votos do povo para com Deus, Josué profere aquelas palavras que muitos de nós conhecemos bem. Vocês podem fazer a escolha de vocês escolham a quem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi em Siquém que Josué reuniu o povo de Deus, anos depois. Essa cidade ela ficou conhecida como uma cidade onde o culto a Deus era valorizado e pregado. Essa cidade começa agora, nos dias de Abimeleque, perder totalmente a sua tradicional identidade histórica de um povo que respeitava os princípios de Deus. E quando isso acontece, todo aquele povo irá pagar muito caro por isso. Sabendo quem é Siquém, o palco, quem é Abimeleque? Essa figura que surge agora e salta ao texto. Quem é Abimeleque? Como já vimos, um dos muitos filhos de Gideão. Ele era um filho tido de Gideão, concedido através de uma concubina siquemita. Nós vimos isso no capítulo 8. Esse homem cresceu e tornou-se um homem de um caráter muito reprovável, um homem astuto, oportunista, ambicioso, e que conspirava sempre a seu favor, levando o povo a agir de modo ao seu interesse. Note que, vamos ver aqui, que Abimeleque ele seduz o povo a torná-lo rei. Olha o que nós lemos nos versos 1 a 3. Capítulo 9, 1 a 3. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe,
e falou-lhes e a toda a geração da casa de seu pai, da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Então note que Abimeleque, ele convoca os seus irmãos por parte de mãe a fazer uma pesquisa ibope em Siquém. Quem é que vocês querem escolher? 70 ou apenas um? 70 homens que nem moram aqui, nem são daqui, ou um que é carne de vocês, ou osso de vocês, é irmão de vocês. E ele então foi fazendo a sua propaganda política, e aquilo foi fazendo o quê? Ah, é legal, vamos eleger Siquém, Partido Popular, avante, viva Abimeleque. Mas irmãos, a que preço Abimeleque subiu ao poder? A que preço Abimeleque conquistou a cadeira de rei? Olha o que diz os versículos 4 a 6 do capítulo 9. Esses irmãos, por parte de mãe de Siquém, eles fizeram um levantamento de recursos para custear a campanha de Abimeleque. Dinheiro sujo para um fim sujo. Verso 4: e deram-lhe 70 peças de prata da casa de onde? De Baal Berite, do templo. Que foi que eles fizeram? Roubaram o próprio templo. E para que usaram esse recurso? Com os quais, ou com as quais, alugou Abimeleque uns cabos eleitorais aí. Agora, eram os empunhadores de bandeira, criminosos iguais a ele. Alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Meus irmãos, quem é ficha suja só se aproxima de quem também é ficha suja. E o que foi que eles fizeram? Esses cabos eleitorais foram à casa do pai de Abimeleque, que era quem? Quem era o pai de Abimeleque? Gideão. E o que foi que foram lá fazer? Foram lá convencer a família de Gideão a votar no Partido Popular. Viva Abimeleque, foi isso? Foi à casa de seu pai, que ficava em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Só que ele esqueceu, ou na contagem não se lembrou, era tanta gente, era tanta cabeça rolando, que ele se perdeu na contagem. Um escapou, Jotão, porque ele se escondeu. Deus poupou a vida de Jotão. Pensa só, sem concorrência, não tinha partido, oposição,
partido único, chapa única, tudo parecia conspirar a favor de Abimeleque, não? Tinha dinheiro, pessoas trabalhando no seu gabinete, oposição tirada de cena, agora era correr para o abraço. Não teve nem necessidade de apurar os votos, não tinha concorrente. O que foi que fizeram? Verso 6: então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. O povo aclamou um assassino, ficha suja, como rei. O povo achou que estava fazendo uma grande escolha. A história vai continuar. Meus irmãos, Abimeleque se esqueceu de um detalhe, e aqui fica uma grande lição para nós. Abimeleque se esqueceu que todo e qualquer projeto de poder que não reconhece Deus, que não está alinhado aos padrões morais de Deus, está fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. E a própria história vai se encarregar de mostrar isso no texto que estamos meditando. Essa mesma verdade se aplica ao povo que não escolhe seus líderes segundo os critérios justos da palavra de Deus. Um povo que escolhe os seus líderes de modo irresponsável, sem considerar o seu passado, estará sujeito à maldição de Deus por suas escolhas injustas. E aqui, meus irmãos, nós chegamos num ponto onde não há inocentes, nem Abimeleque e nem o povo, nem os siquemitas. Todos haverão de pagar pelas suas injustas e impiedosas ações. O texto continua. Depois que Jotão toma conhecimento de que o rei é aclamado, então ele vem em direção à cidade. Ele sai de Ofra e vai a Siquém. Chegando em Siquém, ele sobe no monte Gerizim, e de lá, como um púlpito, ele profere palavras de sentença contra aquela cidade. E essas palavras de sentença são exatamente o que lemos bem no início aqui da nossa pregação, Juízes capítulo 9, versos de 7 a 15. Esse Monte Gerizim, assim como a própria cidade de Siquém, uma importante cidade, como já vimos, uma cidade onde Abraão acampou-se, foi sua primeira parada. Anos depois, em Siquém, Josué renova a aliança do povo com Deus. Esse Monte Gerizim, tem um papel importante. Foi nesse monte onde Moisés proferiu um de seus últimos sermões ao povo. Está lá em Deuteronômio capítulo 27, versículos 12 e 13, onde ele divide as 12 tribos, põe 6 tribos no Monte Gerizim, 6 tribos no Monte Ebal,
e de lá profere palavras de bênção e maldição, pela obediência ou desobediência do povo. Esse monte serviu de púlpito para Moisés, e é de lá onde Jotão anuncia essas palavras àquela cidade. Nós vemos, irmãos, que Jotão, na sua fábula, ele mostra que o povo deixou de escolher entre uma oliveira, uma figueira e uma videira. Na fábula diz que foi convidada a oliveira para reinar e ela disse não. A figueira não quis. A videira, da mesma forma, não quis. O que foi que o povo fez? Em vez de esperar, escolheu o primeiro que apareceu. E quem foi que apareceu? O espinheiro. Irmãos, a oliveira, a figueira e a videira representavam as árvores mais importantes da cultura comercial de Israel. Essas árvores, elas eram árvores frutíferas, árvores que produziam excelentes produtos comerciais e que tocavam a economia daquele lugar. E o que era o espinheiro? O espinheiro nem árvore é uma planta rasteira que não dá fruto, não serve para lenha e nem dá sombra, só serve para servir de combustível para queimadas e destruição. Ou seja, resumindo, o espinheiro é uma planta inútil. Além de não ter serventia, só causa prejuízo. Uma planta capaz de pôr a perder uma floresta inteira. Olha o que diz no verso 16. Finalzinho do verso 16. O espinheiro disse: se não me quiserem como rei, que saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O próprio espinheiro disse do que ele era capaz, e o povo cego não conseguia enxergar. Meus irmãos, essa sentença de Jotão dita, sabe o que foi que aconteceu? Jotão disse essas palavras e fugiu, correu, foi embora, porque ele sabia que caso Abimeleque o pegasse em algum lugar, ele terminaria o serviço, e ele foge daquele lugar. E a coisa continua. Passa-se um ano, Abimeleque no poder, nada parece acontecer. Passa-se 2 anos, Abimeleque no poder, nada parece acontecer. Passa-se 3 anos, Abimeleque no poder, nada parece acontecer. E agora? Será que a profecia, a sentença de Jotão, o nome Jotão significa o Senhor é perfeito? Será que o Deus perfeito, que proferiu palavras por meio da boca de Jotão, não é tão perfeito assim? Meus irmãos, quando Deus parece estar em silêncio e ausente, é quando Ele está mais presente na história da humanidade. 3 anos e nada parece acontecer, mas, verso 22 do capítulo 9, verso 22 do capítulo 9: havendo, pois, Abimeleque
dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes, ou seja, os cidadãos de Siquém, se houveram aleivosamente, ou seja, se revoltaram contra Abimeleque. O Estado contra o povo e o povo agora contra o Estado. Disso vai surgir o que chamamos de uma guerra civil. Sabe o que acontece? 3 anos depois, a aliança de poder entre o Estado e o povo é quebrada. O povo não confia mais, não acredita mais que aquele que se apresentou como o grande, o capaz de trazer novo tempo e nova vida ao povo. Irmãos, isso traz alguma coisa à nossa memória? Coisa do tipo, tempo passando e o caos se instalando, e parece que Deus está longe de um lugar que coincidentemente chama-se Brasil, e de repente o povo revoltado se volta contra o Estado e simultaneamente o Estado se volta contra o povo. Precisamos perceber que a palavra de Deus, ela tem como objetivo falar conosco através do tempo e da história. Não queremos pegar o que estamos vendo aqui e trazer encaixotado para a nossa realidade atual, mas há elementos que precisamos considerar. O governo perverso de Abimeleque, que ascendeu ao poder à custa de sangue inocente derramado, começa a ruir. Mas, irmãos, nós vamos ver na continuação aqui que Abimeleque não vai se satisfazer em abrir mão do poder de modo pacífico e ordeiro. Porque nesse momento em que o povo está contra o rei e o rei contra o povo, surge um nome como uma opção para assumir o lugar de Abimeleque. Um homem chamado Gaal, verso 26, diz: veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Sabe o que Abimeleque, quando descobre que ele está perdendo eleitores, ele diz: eu preciso tirar o meu concorrente de cena. Ele já tem experiência nisso, não? Ele já fez isso com os filhos de Gideão, com seus meio-irmãos. Para quem matou 69, matar um não é nada demais, concordam? Sim. O chefe da casa civil do governo de Abimeleque, chamado Zebul, escuta, é o seu principal cabo eleitoral. Ele manda um WhatsApp para Abimeleque e diz: olha, Abimeleque, tem um camarada aqui chamado Gaal que está fazendo campanha pelas tuas costas, e o povo está aderindo à campanha dele. Abimeleque diz: ah, é? Vamos planejar uma emboscada e vamos eliminar esse arrogante. E Zebul planeja a emboscada. Verso 34, leia comigo. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4
grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. E o texto continua. E lá no verso 40 diz: Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. Novamente Abimeleque diz: agora estou com o caminho livre. Mas ele esqueceu que o povo estava contra ele. Então a última cartada de Abimeleque foi: eu preciso eliminar os meus opositores, aqueles que fazem campanha contra o meu partido. O que foi que Abimeleque fez? No dia seguinte, quando o povo saiu para o trabalho no campo, notem que os israelitas trabalhavam na agricultura. Lembra da história dos midianitas? Eles produziam, os midianitas vinham roubar. Cedo da manhã, dia de trabalho. O que foi que Abimeleque fez? Quando o povo estava no trabalho, apenas com os instrumentos de trabalho, sem armas na mão, um povo desarmado é um povo que não tem como reagir. Abimeleque já sabia disso muito tempo antes, e ainda hoje nós estamos ainda discutindo se o povo precisa estar armado ou não para reagir. Olha o que diz no verso 42: no dia seguinte, saiu o povo ao campo, disto foi avisado a Abimeleque, que tomou os seus homens, aquela trupe que já tinha experiência, já vinham de uma matança lá em Ofra, na casa de Gideão. Saiu os seus homens e repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Aí no verso 44. Todo aquele dia, verso 45, pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Meus irmãos, esse é o sistema de um governo totalitário, onde tira de cena os opositores, os concorrentes e todos aqueles que não são adeptos de sua ideologia. É assim que governa o espinheiro. O espinheiro não tem respeito, o espinheiro não tem escrúpulo, o espinheiro quer ascender ao poder de qualquer forma, mesmo que os meios não sejam legítimos. Meus irmãos, nós estamos em meio a uma cena terrível, uma verdadeira guerra civil, uma mortandade em massa,
uma tomada de poder horrenda, mas a sentença de Deus ainda estava por vir. Por quê? Porque agora o povo pagou com a sua própria vida. Aqueles que anos atrás aclamaram: viva Abimeleque! Mas Deus traz juízo sobre esse homem. Deus traz juízo sobre esse homem. E mais à frente, Abimeleque morre para um militar do modo mais terrível possível. Era uma grande desonra para um militar morrer em guerra, e principalmente morrer com o golpe de uma mulher. Era a maior desonra para o militar. E foi exatamente assim que Abimeleque morreu. Verso 53. Quando Abimeleque entra no templo para se insurgir contra os que lá estavam escondidos. Lá no verso 53 diz que uma mulher lançou uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque e ali quebrou ao meio, quebrou o crânio de Abimeleque. Isso é capítulo 9, verso 53. E assim Abimeleque termina os seus dias do mesmo jeito como ele começou. Vocês lembram em que Abimeleque matou os filhos de Gideão? Ele matou sobre uma pedra. E de que modo ele morreu? Com uma pedra em sua cabeça. Mesma forma, Deus puniu Abimeleque com o mesmo mal que ele havia cometido ao seu povo. Meus irmãos, talvez você esteja se perguntando: poxa, pastor, estamos aqui há 50 minutos, uma hora, nem marquei o tempo, já estou bem avançado. Mas será que hoje nós só temos justiça, juízo, sangue? Não, irmãos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Um Deus de misericórdia. E Deus, ele deu a esse povo uma nova oportunidade, uma nova chance. E esse povo então tem a chance de escolher um novo governante. Eles precisavam apenas seguir o critério. Qual era o critério? Dentre as opções, tinham que observar se as opções se assemelhavam a uma oliveira, uma figueira ou uma videira. 3 plantas que nas Escrituras representam elementos ligados a Cristo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Candidatos que apresentem elementos que se assemelhem a alguém que crê, que defende, que preza por princípios cristãos. Porque caso contrário, se nós não fizermos uma escolha nesse padrão, sabe quem vai ascender ao poder? O espinheiro. O espinheiro, que age sem respeito, sem escrúpulo e sem nenhuma vergonha de difamar e profanar o nome de Deus. E no capítulo 10, versos 1 e 2, a página é virada. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dondô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa
de Efraim. Se levantou para livrar Israel. Espera aí, livrar Israel de quem? Abimeleque não já morreu? Livrar Israel dele mesmo. Irmãos, quando um povo é governado sem uma liderança que o conduz para um caminho do bem, se dispersa. Por isso que Jesus é comparado a um pastor. As ovelhas que não têm pastor, o que é que elas fazem? Se dispersam, cada uma seguindo o seu próprio caminho. Então Deus levanta alguém para livrar Israel de si mesmo. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo isso. Você, eu, nós somos responsáveis, sim, por quem nós escolhemos para nos governar. Aquilo que Gideão disse, o Senhor governe sobre vós, é verdade? É verdade, o Senhor governa sobre nós, mas Ele usa pessoas, e as pessoas ascendem ao poder através do quê? Do voto. E quem é que vai lá e aperta lá o número lá? Eu e você. Então, no final das contas, nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E você tem responsabilidade sobre a sua escolha, e você tem responsabilidade sobre aqueles que estão perto de você. Porque você pode ajudar alguém que está perto de você a não agir de modo irresponsável, fazendo uma escolha errada. Então, essa semana você precisa considerar, se ainda você não fez, você não analisou ainda, está deixando para a última hora, que você lembre-se do que a gente viu hoje. Olhe para aquele nome, para aquele pretendente ao seu voto, se ele se assemelha a uma oliveira, a uma figueira ou a uma videira. Se ele tem alguma coisa que se mostra ser semelhante a alguém que deseja, que quer e que luta por valores cristãos. Que Deus nos abençoe, dê sabedoria ao seu povo. Nós só vamos nos reencontrar domingo depois da eleição. Que Deus lhe conduza, lhe abençoe, lhe dê discernimento acima de tudo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e ela, ó Deus, nos concede instrução suficiente em todos os aspectos de nossa vida. Que nessa noite nós possamos ter sido instruídos por ela, e que de nenhum modo possamos agir de modo contrário ao que ela nos ensinou. Dá sabedoria ao teu povo, ó Deus, dá discernimento, e que de boa consciência possamos fazer a escolha que se aproxima do padrão que o Senhor deseja e quer para o teu povo, para a tua igreja e para esta nação. Que de nenhum modo possamos contribuir para que o espinheiro ascenda ao poder. Esse é o nosso grande desejo. A Ti entregamos o futuro de nossa nação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos,